Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam.
maravilhas poder louvar ao Senhor, ao nosso Deus soberano. Está entregando os louvores e adoração neste momento. Pai, no nome de Jesus, Senhor, queremos apresentar os nossos louvores, adoração, e entregamos diante do Senhor, ó Pai, nesta noite, o sacrifício de louvor, Pai, o coração quebrantado, Senhor, entregando a adoração, o louvor. Sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores de Israel, e assim, Pai, receba neste momento a adoração do Teu povo, Pai, toda a nossa adoração, o nosso louvor e a gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Somos amados em casa, na paz do Senhor Jesus, que estão conosco neste momento. A segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, vamos lá. Trazer talvez uma ótica um pouquinho diferente hoje a mensagem, falando sobre a visão celestial, né? Espinho na carne, mais uma vez, espinho na carne. 12, capítulo 12. Capítulo 12, do 1 ao 10, nós vamos ministrar mais uma vez. Acharam? A visão celestial, o espinho na carne. Está escrito assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem, achou? 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus não sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão das minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. Até aqui, vamos seguimos. Pai, aqui estamos mais uma vez diante da palavra, o espinho na carne, a visão celestial. Que o Senhor fale com a tua igreja, o que nós precisamos ouvir nesta noite, Senhor. Uma mensagem clara, uma mensagem transparente, simples, de fácil entendimento, Senhor, e com a palavra revelada. Que nós possamos sair, Pai, edificados nesta mensagem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós, nesta carta, é a segunda carta, né, do apóstolo Paulo aos Coríntios. Paulo vai falar de si próprio. Ele está falando das coisas, das experiências que ele teve no ministério, na obra, né, do Senhor, no chamado do Senhor para a vida dele, até ele chegar neste determinado tempo aqui, que ele estava dizendo. Porque, amados, ele estava em Éfeso e escrevendo essa carta para os
Corintos, porque ele havia já implantado ali a igreja e estava tendo falsos mestres lá em Corinto e estavam acusando Paulo de que não era apóstolo. Então ele estava sendo perseguido. Paulo estava sendo aqui acusado, perseguido. Estavam tentando caluniar, estavam tentando desacreditar a Paulo, tirar os méritos da obra do Senhor através de Paulo. E Paulo, ele estava mandando esta carta, se defendendo, dizendo, para o povo as coisas que tinham acontecido no seu ministério, e que as visões, que não foram só uma, que não foi só uma, mas várias, ele teve várias visões, escutou, próprio Deus, Jesus, próprio Senhor, aparecer, falar com ele. Ele ouviu muitas vezes o Senhor falar com ele, inclusive no seu chamado, no primeiro, quando ele ia para Damasco, no caminho de Damasco, que estava com a carta para prender os cristãos. Foi a primeira experiência que ele teve, a primeira visão que ele teve de Jesus. Ele escutou Jesus, porque quando ele deparou com a voz que veio forte do céu, ele já caiu cego, já caiu por terra, todos ali, e ele cego. E ele ouviu que Jesus falava com ele, e que era para ele fazer o que Jesus estava dizendo, que Jesus tinha algo importante para a vida dele. Então aqui, a visão celestial que ele está trazendo aqui no capítulo 12 de segunda carta aos Coríntios, é a visão do paraíso, é uma delas. Mas teve essa visão, teve outra visão também, quando Jesus falou para ele: não se cale, fale, eu tenho muito povo aqui nessa cidade. E várias vezes o Senhor falou com ele, instruiu ele para ir para tal lugar, não para este lugar. Então ele estava se defendendo aqui como grande apóstolo, sendo perseguido, sendo caluniado, injuriado, estavam difamando, falando que ele não era, mas quem falava eram falsos mestres que estavam ali, trazendo doutrinas estranhas, doutrinas diferentes. Então Paulo começou a falar: olha, em verdade não convém gloriar-me, falar de mim mesmo, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Aqui ele já fala, não que ele teve as visões, ele fala que conhece um homem, porque quando o servo do Senhor ele é verdadeiro, irmãos, ele é humilde, e Jesus quer isso. Jesus não quer que o servo seja engrandecido, Se fosse outro, ia falar: eu fiz isso, eu vi isso, eu fiz aquilo, aquele outro. Paulo já está falando aqui na terceira pessoa, eu conheço aquele homem, mas falava dele mesmo, dele próprio. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Olha só a humildade de Paulo. Foi arrebatado até ao terceiro céus. Foi arrebatado até ao terceiro céus. Irmãos, arrebatado, uma experiência extraordinária com Deus, talvez uma das maiores
Paulo foi levado aos céus, foi levado ao terceiro céu. A Bíblia fala que o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O terceiro céu, irmãos, é aonde todos aqueles que subiram, morreram em Cristo, estão. Olha que tremendo, irmãos. Ao mesmo tempo impactante, e nos traz também um temor. Como é isso? Como assim? Imagina a distância que é isso. É impossível. É impossível alguém deste planeta chegar no terceiro céu. Impossível. Então não tem como, não tem. Por isso que das coisas de Deus o homem não entende. Não tem como entender. Porque olha a distância do terceiro céu. E quando se arrebata, chega lá em segundos? Minutos? Não sei. Como assim? Como o homem, a alma, o espírito do homem pode chegar lá em segundos? E o homem em si, com um foguete, com um avião, com algo, uma nave, ele não chega, não consegue, não tem, é impossível. Pela distância, gastaria milhões e milhões de anos para chegar. Não tem como. Se o homem vive 100 anos, um pouquinho mais, né? Talvez. Como vai chegar lá? Portanto, amados irmãos, é mistério de Deus. O arrebatamento é mistério de Deus e acontece. Tem pessoas que tiveram privilégio, tem pessoas que já viram. Pela misericórdia de Deus, de ter uma experiência de arrebatamento, é muito lindo, é maravilhoso demais. A presença de Deus, irmãos, é algo, uma alegria que não se compara com nada dessa terra aqui. Por mais quando nós estamos louvando aqui na igreja, por exemplo, há uma unção, irmãos. Nós sentimos uma presença, nós sentimos uma unção. Mas o que se sente no arrebatamento, conheço um homem também, que há 15 anos atrás, eu já falei muitas vezes disso, eu não canso de falar, eu não esqueço. Conheço um homem também que há 15 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, teve uma experiência, mas foi muito pequena, a porta só, na entrada do céu. E a entrada do céu, irmãos, ela tem mais unção do que talvez, quando nós cantamos aqui, quando nós estamos numa unção forte na igreja, já aconteceu, acho que domingo, uma semana atrás, aconteceu uma unção forte aqui. Quando nós estamos naquela unção, coloca sobre aquela unção, quem sentiu aqui na igreja? Vamos ver, levanta a mão, quem sentiu a unção? Todo mundo sentiu? Coloca nessa unção 100 vezes mais, talvez. É a unção que se sente lá na porta do céu. Lá. Agora não foi muito rápido, mas não se esquece. É algo inesquecível. A visão que se tem e o sentimento que se tem ali de paz. A paz é algo, não tem como descrever. Imagine lá do outro lado. Imagine do outro lado, se foi só ali, na entrada ali. Eu creio que era a entrada lá do paraíso. Era uma das sessões, não sei qual. Mas imagine passar aquela porta. O que tem lá? A grandeza que é. E Paulo vai falar que ele teve lá, foi arrebatado ao terceiro céu, questão de segundos. Né? Já estava lá. E sei que o tal homem, 3, se no corpo ou fora do corpo, Deus, eu não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Eu estou falando aqui, mas eu não sei nem descrever. Eu estou descrevendo, amados. Está falando aqui que não é lícito falar. Eu acho que eu estou falando porque eu não entrei lá. Estou falando eu agora, né? Eu fiquei lá de fora olhando.
Agora, quem passar do lado de lá, se ali fora estava aquela unção, estava aquela paz, algo inexplicável, imagina do outro lado. Não, para e pensa, imagina do lado de lá. Se a unção ali estava 100 vezes mais do que na igreja. Estou falando 100 do que eu conto, né? Mas eu não tenho a sabedoria nem o entendimento de que tamanho que era lá, ao redor, lá fora. Na nossa mente humana, na nossa maneira de pensar, acho que eram uns 10 metros de distância da porta. 10 metros, mais ou menos, uns 10 metros, sim, ou menos. Não, 10 metros para menos, 8, 10 metros. Talvez por aí, de 8 a 10 metros, olhando, né? Aí, ao imaginar o que Paulo viu, o que Paulo ouviu lá, né? Que ele esteve lá, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, palavras desconhecidas, irmão, palavras que a mente não alcança, palavras que é tão maravilhosas que ele não pode falar, não consegue traduzir, falar. Que assim, então ele estava dizendo, irmãos, olha, estão criticando, estão dizendo que o apóstolo Paulo não é apóstolo, né? Mas olha só as experiências que Paulo teve. Olha só, de ouvir Jesus, de ser arrebatado ao terceiro céu, de Jesus falar com ele, olha, fala aqui, pode falar, não vai te acontecer nada. Olha a experiência do homem com Deus, que tremendo que é. Porque ele não queria se gloriar, não queria falar dele mesmo. O 5, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão as minhas fraquezas. Olha só, ele ainda sentia-se fraco, sentia nas fraquezas dele, porque tinha algo que incomodava, né? Porque 6, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim se vê ou de mim se ouve. O que Paulo está dizendo aqui? Que o importante, a importância do Evangelho é a palavra, é a pregação da palavra, é proclamar que Jesus salva, Jesus é o Senhor. Não é o pregador que é importante. Não é a igreja que é importante. Não é a doutrina da igreja que o homem está colocando acima da Bíblia. É importante. Que tudo que estão fazendo aí, essas festividades, que tudo isso não é importante. O importante é a palavra ministrada, o importante é Jesus Cristo ser pregado, falado, ministrado. E ele estava dizendo aqui que é isso. Não ia falar dele, das coisas que aconteceram. Se fosse um falso mestre, ia se engrandecer, ia falar muitas coisas. Olha isso, vem aqui que eu vou contar meu testemunho. O meu cachê é tanto para falar. O meu cachê, senão eu não vou. Passagem aérea, hotel, e o meu cachê é tanto. Famoso, né? Mas não é isso que Paulo estava fazendo. E Paulo estava sendo perseguido pela humildade dele ainda, se descrevendo aqui, que esteve no terceiro céu, falando, ouvindo palavras inefáveis. E mesmo assim, aqueles estavam acusando ele de um falso mestre, os próprios falsos mestres. Incrível, né? 7. E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar.
Aqui Paulo já vai falar do espinho na carne. Tinha um espinho. Quem já teve um espinho na carne? Quando era criança pisou no espinho. Às vezes o espinho fica lá uns dias. Ah, mas dói, hein? Aí você vai andar, fica aquele negócio lá, não consegue tirar. Quebra lá dentro, fica lá a pontinha do espinho lá. Quem já teve isso? Acho que é a maioria, né? Todo mundo. Dói, hein? Aí você começa com a agulha tentando tirar. É isso, né? Então, Paulo fala sobre o espinho na carne, irmãos. Então, tem umas teses, né, de estudos que falam que o espinho na carne eram os judeus que perseguiam, né? E outra tese que o espinho na carne era espiritual, era o diabo que perseguia, que trazia as batalhas espirituais. E a outra tese, irmãos, está escrito um pouquinho lá na frente, vai falar sobre uma enfermidade que atingiu Paulo em uma das suas viagens, que afetou a visão dele. Afetou a visão. E aquilo atrapalhava demais, né? Paulo não era ele quem escrevia as cartas, irmãos. Ele ditava. Quem escrevia se chama Tércio. Tércio escrevia e mandava. Paulo ditava. Se Paulo ditava, talvez porque não tinha uma visão boa, né? Então, nós ficamos com essa terceira hipótese. Aí, um pouquinho, né? As outras duas são de Calvino, de Martinho Lutero. E nós já ficamos com essa terceira hipótese também, né? Talvez seja essa, o espinho na carne seria uma enfermidade. O que quer dizer isso, irmãos? Que havia perseguição dos judeus, tipo aqui os falsos apóstolos ali, falsos mestres. Havia também a intervenção espiritual do inimigo mesmo tentando parar a obra. E também havia algo que era uma enfermidade. Isso quer dizer, irmãos, que todos os cristãos não estão isentos tanto de enfermidade, tanto de batalhas, guerras espirituais, né, ou perseguição de homens. Então todos estamos sujeitos a isso, e de qualquer maneira, irmãos, nós temos que passar, temos que seguir. Não podemos parar. Tem uma enfermidade, vou parar. Não, vamos continuar. Aconteceu isso, um luto, não sei o que. Tem que continuar, não pode parar. Está uma batalha espiritual, vai ter mesmo. Está uma perseguição, vai ter mesmo. Paulo teve, Jesus teve, os apóstolos tiveram. Por que não eu e você? Se está fazendo algo interessante para Deus, o inferno se levanta. Chega até mais perto aqui. O inferno se levanta. Está fazendo algo interessante para a obra do Senhor? O inferno se levanta. Vai ter enfermidade. No caso aqui, essa enfermidade veio do diabo ou veio de Deus? Veio de Deus. Falou certinho, Murilo. Porque foi colocado. O que a palavra está dizendo aí? Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Quem que deu o espinho na carne dele? Foi Deus, que é para ele o quê? Baixar a bola. Baixar a bola que fala? Ser humilde. Que não é para ele se agrandar, é para Paulo ser humilde. Paulo, toma esse espinho na carne aí, que é para você ficar, senão você vai ser muito arrogante. E Paulo tinha tudo para ser arrogante. Tinha sim ou não? Paulo, foi Jesus que chamou ele, não foi homem. Paulo foi capacitado por Jesus, o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. O próprio Jesus arrebatou Paulo lá no terceiro céu, trouxe de volta, fala, vai lá e continua pregando. Olha que lindo. Então, ele vai orar, né? Está dizendo aqui, para o diabo dar uns tapas nele, né? Mas não é isso que está dizendo. Para que não se exaltasse, Deus permitiu. É tipo um mensageiro do diabo para bater na cara dele, mas era a enfermidade, ou era perseguição, ou era algo. Então, se nós estamos nessa mesma batalha, mesma luta, louvado seja Deus, glória a Deus, acerca do qual orei
para terminar, tá? Acerca do qual orei 3 vezes ao Senhor, para que se desviasse de mim essa doença, essa enfermidade, essa dor, essa perseguição, essa calúnia, ou seja o que for. Irmãos, quando nós estamos fracos, perseguidos, é que nós buscamos mais e Deus derrama uma unção tão grande, irmão. Você se levanta de novo, você sai guerreando outra vez. Então, se você está fraquinho, irmão, dobra seu joelhinho, ora em 1 hora, 2 horas de madrugada, vem aqui na igreja, cai aqui, ó, nesse altar aqui, ora. Ou vai ficar fraquinho a vida inteira? Então é questão de orar e buscar, para se erguer, reerguer de novo, para a luta. Então, mas aí ele orou 3 vezes, pedindo ao Senhor: afasta de mim, Senhor, tira de mim isso, Senhor, não sei o quê. E Deus foi fortalecendo ele, e levantando, capacitando, e disse o Senhor: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu irmão. Quando você está fraco, você vai buscar, você se humilha nos pés do Senhor. Quando você está forte, não precisa de Deus não. É desse jeito, irmãos. Se acomoda, não precisa de Deus. Aí não busca. Daí ele fala: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus, de Cristo. Quando estou fraco, é que sou forte. Essa palavra também, né? Tem, né? E disse: a minha graça te basta, Paulo. Então você continua, que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza mesmo. Porque quando o homem é autossuficiente, Deus não opera, Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. Então, de boa vontade, de boa sorte, pois de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas. Vamos lá, vamos continuar. Estou fraco, vamos continuar, vamos esforçar, para que o poder de Deus habite em mim, para que seja Deus operando, não eu. É isso que acontece. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Não é assim que fala a palavra? Quando estou fraco, sou forte. Olha lá. Porque eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, irmãos, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Tem que ser por amor de Cristo, tá? Então, está tendo calúnia, está tendo algo, está tendo uma enfermidade, está tendo a perseguição, está tendo uma injúria, está tendo tudo isso, irmãos. Mas ele está dizendo que sente prazer nesses momentos, perseguição, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. É assim que ele diz? Quando estou fraco, então eu sou forte. É que quando nós sentimos assim, irmãos, mais nós buscamos. Quanto mais Deus dá libera um pouquinho o diabo para dar uma ofetada, diz aqui, né? Bater. Aí você já busca mais. Começa a buscar, e é assim mesmo, irmão. Desse jeito que funciona. E aí é que ele, quando está fraco, é que se sente forte, que vai ser forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Amém. Portanto, você busca, assim como Paulo, seja aí um instrumento nas mãos do Senhor, seja como for, perseguição, na injúria, seja como for, tá? Continue buscando, porque o Senhor disse que a minha graça te basta. Prossiga. Amém? Vamos orar, gente. Tem alguém se sentindo fraco? Quando estou fraco é que sou forte. Vamos orar para terminar o culto da live. Eu faço para ti, Senhor. Pai, com este louvor e adoração, estamos entregando, Senhor, esta live. Estamos entregando o teu povo, Pai, que está ouvindo aqui na igreja,
o povo que está em casa. Tua palavra diz, Pai, que quando sou fraco, eu estou forte. E também diz que a tua graça me basta. Portanto, Senhor, que esta graça, Senhor, que nos envolve todos os dias, a misericórdia do Senhor, Pai, que nos alcança, nos dê força para seguir, Senhor. Nos dê sabedoria, Pai, nos capacita, Deus, para seguir. Pai, que o Senhor possa alcançar neste momento cada obreiro, obreira, cada servo e serva do Senhor, o intercessor, intercessora, os que fazem a sua obra, Senhor. Alcança aqueles que estão fracos, que estão abatidos, querendo parar, desanimados, Senhor. Alcança, que a tua palavra seja pregada, Senhor, com a importância devida. Ah, Senhor, não de qualquer maneira, não, Pai, o que não é, não o que não acrescenta, Senhor, para o reino, mas o que verdadeiramente, Senhor, interessa. Que almas sejam alcançadas, Senhor, o poder do Evangelho, da palavra do Senhor. Que Jesus seja engrandecido, Senhor, através do Evangelho. E assim, Pai, nos capacita cada um de nós, começa por mim, Deus, e por todos aqueles que fazem a tua obra, maior ou menor, seja qual for, Deus, capacita, Senhor. E assim entregamos diante do Senhor tudo que precisamos, tudo que pedimos, tudo que importa, Senhor, ao Senhor, nos capacita e nos direciona. Assim pedimos. E assim agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tenha uma semana abençoada, tá? Josiane daí, Deus abençoe Josiane e família. Fique com Deus. E a todos que estão nos acompanhando, que o Senhor possa estar abençoando e dar uma semana de vitória sobre todas as batalhas. Fique com Deus, nos vemos nos próximos cultos, se o Senhor Jesus permitir. Amém.